Maravilhas. Então, vamos estudar especificamente o livro de Isaías, tá? O livro de Isaías, ou em hebraico, Yeshayahu, tá? Yeshayahu é o primeiro profeta que a gente vai estudar, e o título aqui, né, é Um Profeta no Palácio. Isaías foi um profeta que viveu no palácio, ele foi chamado por Deus enquanto ele vivia no palácio em Israel, tá? Aspectos políticos, sociais, religiosos e que atingiam diretamente a vida das pessoas dos seus segmentos deram um tom às profecias na vida ministerial do profeta Isaías. Ou seja, o profeta Isaías, as profecias do profeta Isaías, elas tiveram um tom melancólico, um tom de agressividade, justamente por tudo que a nação de Judá estava passando na época de Isaías. Isaías, ele viveu, irmãos, 740 anos antes de Cristo, tá? É uma informação importante para vocês escreverem e anotarem, tá? Isaías, ele viveu aproximadamente 740 anos antes de Jesus. Olha só que interessante, né? O ministério de Isaías, irmãos, ele durou ao todo 60 anos. Olha só, ele viveu 60 anos profetizando, sendo usado por Deus. Ele profetizou por 60 anos em Israel. Olha que informação interessante, né? Interessante. E o profetismo em Israel era algo muito forte, irmãos. O que é o profetismo? Né? É um movimento social, político e religioso que surgiu entre os hebreus devido à dificuldade da conservação da identidade, da fé e do compromisso assumido por Deus. O que isso quer dizer? Como havia muitos judeus, eles estavam crescendo, às vezes até de forma desorganizada, era preciso que alguém falasse em nome de Deus, em nome do Senhor, para organizar o povo. Então, devido à dificuldade de conservar a identidade de Israel, de conservar a fé no Deus único, no Deus de Israel, e de ter um compromisso assumido com Deus, foi levantado esse movimento de profetismo, ou seja, de profetas em Israel, né? No tempo ali do Antigo Testamento. E aonde que surge esses profetas? Então, os profetas, eles são instrumentos de fortalecimento da fé e advertência quanto à necessidade e à obediência a Deus e a seu pacto. E foram levantados aí no século 8 antes de Cristo. O que isso quer dizer, irmãos? Para que serve um profeta? Para fortalecimento da fé e advertência, ou seja, o profeta é aquele que fortalece a fé, que consola, que ampara, mas também exorta, mas também corrige, mas também puxa a orelha, né? Esse é o papel do profeta. Olha só que interessante, olha só que legal isso, tá? Entendam isso. O profeta, ele nasceu da necessidade de manter a conservação da identidade do povo de Deus intacta, conservação da fé e conservação do compromisso com Deus. O povo não conseguia fazer sozinho, foi necessário Deus levantar profetas para ajudar o povo a andar no caminho, tá? No caminho. Dúvidas até aqui, meus irmãos? Tudo tranquilo? Todo mundo entendendo? Tá tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Então vamos seguindo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. O ministério dos profetas. Então, o ministério dos profetas ecoou nas maiores camadas, né, e diversas camadas sociais. Por quê? Porque ele vinha, o espírito profético dos profetas de Israel, eles vinham ali com denúncia,
ameaça e encorajamento na vida dos israelitas, tá? E aí eu quero dizer já e puxar isso com os irmãos. O que é um profeta? Né? O que significa um profeta? O que é um profeta? Profeta não é quem fala língua estranha. Profeta não é quem fica rodando no manto lá na igreja. Profeta não é quem canta. Profeta não é pastor. Profeta, irmãos, não o significado, mas o resultado do ministério profético, ele é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever para vocês aqui. Ele é um porta-voz. Ou seja, um profeta, ele é um porta-voz, ele é um representante, ele é um arauto de alguém, né? Então, tem um porta-voz de Deus e tem também os porta-vozes do diabo. Um profeta, ele é um porta-voz, ele carrega a voz de alguém, né? Ele é alguém que sente o que Deus está sentindo e transmite para o povo. Então ele traz de Deus para o povo. Esse é o profeta. O profeta, ele sente o que Deus está sentindo e transmite essa mensagem para o povo. Já o sacerdote, por exemplo, é diferente. O sacerdote, ele ouve do povo e leva para Deus. Olha só a diferença aí dos ministérios, tá? O ministério profético é alguém que ouve Deus falar, é alguém que sente o que Deus está sentindo e traz para o povo. Já o ministério sacerdotal, de sacerdote, ele ouve o povo e leva até Deus, tá? Então, é bom a gente entender o que é um profeta, tá? O profeta, então, ele é um porta-voz. Ele é um porta-voz de quem? No nosso caso, que somos crentes, porta-voz de Deus, tá? Ele é um porta-voz de Deus. Mas também podemos ter outros porta-vozes por aí, tá? O livro de Isaías, ele foi escrito aí pelo próprio profeta em 740 a 680 antes de Cristo, ok? Vamos lá. O profeta Isaías. Então, o profeta Isaías, ele é reconhecido como o mais ilustre de todos os profetas do Antigo Testamento e chamado até mesmo de rei dos profetas. Olha só que interessante. Rei dos profetas. Mas por que, professor, rei dos profetas? Porque ele foi um dos maiores profetas no quesito de ter deixado um material teológico, ou melhor, um material literário para nós. Então, o livro de Isaías tem 64 capítulos, irmãos. É muito capítulo. É muito capítulo. Então, ele é considerado um dos reis dos profetas porque ele tem muito conteúdo, né? O livro de Isaías tem muito capítulo, ele é bem extenso. Desculpa, irmão, não é 64 capítulos. Desculpa, me equivoquei, é 66, tá? 66. Eu achei que eu estava falando errado, eu vim conferir aqui na minha Bíblia. É 66, perdão, tá? 66 capítulos. Então, ele é considerado o rei dos profetas justamente porque ele é alguém que tem muito conteúdo literário, tá? O cenário político e histórico. O período de vida de Isaías foi marcado por situações históricas importantes que nos permitem uma maior compreensão dos fatos ocorridos diante de seu ministério. O profeta Isaías, irmão, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem ali uma ideia. Ele profetizou sobre o reinado de 4 reis. Olha só, ele viu 4 reis sendo ungido e morrer, e ele esteve ali acompanhando 4 reis sobre Judá. Quais são esses reis? Reis Uzias, rei Jotão, rei Acás e rei Ezequias. Olha só, vou repetir: rei Uzias, rei Jotão,
rei Acás e rei Ezequias. Isaías profetizou durante o reinado desses 4 reis. Ele foi o mentor, ele foi ali alguém que ajudou esses 4 reis. Professor, por que você está passando tudo isso de informação? Porque você vai usar essas informações na sua pregação. Quando você for pregar qualquer capítulo, ou quando você tiver uma oportunidade na sua igreja, de qualquer capítulo que esteja em Isaías, vocês precisam trazer essas informações que eu estou falando aqui para vocês. Então, no início da oportunidade de vocês falam, irmãos, eu vou ler aqui, sei lá, o capítulo 54 de Isaías, versículo 2. Aí você lê o versículo e aí você introduz, você fala, irmãos, estou aqui, né, lendo o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías foi considerado o rei dos profetas. Não porque ele era o maior entre eles, mas porque o conteúdo literário do seu livro era entre os maiores de todos os profetas. O profeta Isaías, ele profetizou por 60 anos sobre a nação de Judá. E sobre a nação de Judá, ele acompanhou, ele foi ali um sábio, ele foi um conselheiro de 4 reis. Entre esses reis estão Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E aqui, nesse versículo em específico, estava sobre a ação do rei Ezequias. E Isaías estava junto com o rei e tal. Olha como você enriquece a sua oportunidade. Olha como você enriquece ali a sua pregação com esses dados que eu estou passando aqui para vocês. Então, tudo isso que eu estou ensinando vocês não é só para eu jogar aqui ao vento, né? É para você ir anotando, ou quando você for pregar, você pegar o livro ali de teologia e ler para você incrementar essas informações dentro da sua pregação. A sua pregação, ela deve servir de ensino para a igreja. Não é só aplicação pessoal ou aplicação sobre a vida das pessoas. Deve gerar ensino. As pessoas têm que aprender na sua pregação. A pregação, ela exorta, ela edifica, mas a pregação, ela também ensina. Então, sempre que vocês forem pregar, utilizem essas informações históricas que eu estou passando aqui para vocês, tá? A chamada de Isaías. Há várias teorias sobre essa chamada, tá? Tem gente que acha que a chamada dele foi ali já no primeiro capítulo, né? Que foi antes da morte do rei Uzias. E tem gente que acha que a chamada de Isaías começou a partir do capítulo 6 de Isaías. Por que essa divergência, irmãos? Justamente porque do capítulo 1 ao capítulo 6 do profeta Isaías são capítulos muito poéticos. É uma poesia. Parece que Isaías ele está ali trazendo uma poesia sobre Israel. Já do capítulo 6 em diante, parece que a vida de Isaías dá um chacoalhão e ele começa o seu ministério de uma forma mais ativa. Então, não só uma forma passiva da forma que ele veio. Quem se lembra aí de Isaías capítulo 6, né? Aquela famosa frase, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o trono do Senhor. É ali onde muitos estudiosos falam que começa verdadeiramente o ministério de Isaías, tá? Justamente porque houve um marco. Presta atenção nisso que eu vou falar aqui, meus irmãos. Deixa eu só relembrar aqui quem que está aqui na chamada. Irmã Elise, o pastor Mauro, Anderson, o Marquinho. Prestem atenção nisso aqui, irmã Margarete, se estiver ouvindo a gente, nisso que eu vou falar. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. O nosso relógio é de horas, minutos e segundos. Né? Você olha no relógio, por exemplo, agora são 7h58, 19h58. Assim que a gente mede o tempo, pelas horas, pelos meses, pelos anos. Mas o relógio de Deus não funciona dessa maneira. Não existe lá no céu, preste atenção nisso, não existe lá no céu um baita relógio e Deus fala, chegou a hora ali, 15 para as 3 ali, chegou a hora de eu abençoar o pastor Mauro.
Ó, 9 horas da noite, chegou a hora de eu mandar uma bênção lá para a Annelise. Não funciona sem o relógio de Deus, tá? O relógio de Deus, gravem essa palavra que eu vou passar aqui para vocês. O relógio de Deus, ele é movido por acontecimentos. Acontecimentos. Ou seja, para algo mudar na tua vida, Deus vai mudar circunstâncias. No profeta Isaías, no capítulo 6, quando que começa o ministério de Isaías? Quando aconteceu uma movimentação na vida de Isaías, quando aconteceu uma circunstância, infelizmente foi uma má circunstância, foi a morte do seu parente, o rei Uzias. Então, quando algo move na sua vida, quando algo muda na sua vida, pode ter certeza, está também mudando o relógio de Deus e provavelmente chegou um momento novo na sua vida. Provavelmente chegou uma etapa nova na sua vida. Provavelmente chegou o tempo de Deus sobre a sua vida. Deus, o relógio de Deus são circunstâncias. Então a sua vida estava toda redondinha, toda bonitinha, tudo nos conformes. De repente, alguma coisa perdeu o controle. Pode ter certeza. Algo no céu mudou sobre a sua vida e algo Deus está fazendo na sua vida. Algum momento de Deus chegou para você. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me compreendendo? O relógio de Deus, ele é movido às circunstâncias. O livro de Amós, o livro de Sofonias, os outros profetas, vocês vão ver que o chamado deles é sempre assim, ó, se eu não me engano, foi Amós, que houve um terremoto em Israel, e aí Deus levantou Amós. Olha só, houve uma circunstância, houve um movimento, aconteceu alguma coisa fora do normal, e houve um chamado de Deus, e chegou o momento de Deus para a vida de uma pessoa. Então, eu já quero aqui aproveitar, né, que a gente está entre pessoas que comungam da mesma fé, e eu libero isso na vida de vocês. Quando alguma coisa sair do controle, quando alguma coisa que estava tudo certinho ali, mudar a circunstância, virar de cabeça para baixo, não se desespere. Mas olha com os olhos da fé e tenha certeza, chegou o tempo de Deus na sua vida para alguma coisa. É Deus que está movimentando as circunstâncias, porque chegou a hora de você ou receber algo, ou chegou a hora de Deus abrir uma nova porta para você, chegou alguma estação nova para sua vida. Amém, meus irmãos? Anotem isso aí, porque é algo muito interessante. Quando o rei Uzias morre, inicia o ministério de Isaías. Olha que profundo, olha que profundo. E aqui, eu quero aproveitar que eu estou falando do início aqui do ministério de Isaías, eu tenho que passar um manto para vocês, e é para você pregar aí na sua igreja, viu, pastor Mauro? Eu vou mandar uma agora, fresquinha aqui, para você pregar aí para os irmãos, hein? Deixa eu abrir a Bíblia aqui, em Isaías. Cadê? Isaías, capítulo 6. Vamos ver a chamada? Vamos ver isso que a gente está estudando aqui. Vamos ver na prática? Com licença, tá, meus irmãos? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só ver se está aparecendo aí para vocês. Cadê? Aqui, ó. Só me confirme, por favor, se vocês estão olhando aí e tá a Bíblia aí para vocês. Tá aparecendo aí, né? Essa aqui vai diretamente para o pastor Mauro. Ele vai pregar lá na igreja. Ó. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, está acontecendo alguma coisa fora do normal na vida de Isaías. Olha só. E aqui vai começar. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Olha aqui o que eu acabei de falar para vocês. Aconteceu algo, aqui nesse caso foi ruim, algo anormal na vida de Isaías, e como resultado ele viu Deus. Olha só.
Então, muitas das vezes, algo muito grande vai acontecer, às vezes, alguma área da nossa vida vai virar de cabeça para baixo para que a gente veja Deus agindo. Olha só que coisa extraordinária. E eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Aí, olha aqui, irmã Elise, no capítulo 2. Serafins estavam por cima de Deus. Olha que coisa interessante. Serafins estavam por cima dele, em cima de Deus. Então, se alguém vier perguntar para vocês, ó, existe alguma coisa acima de Deus? Fala assim, ó, sim, existe. Quem? Serafins. Existe alguma coisa acima de Deus. Serafins, irmãos, em hebraico, eles significam tocha de fogo ou fogo flamejante, tá? Eles são seres flamejantes que voam e que adoram a Deus por 24 horas por dia. Serafins adoram a Deus por 24 horas por dia. Ou seja, se Deus tem seres por 24 horas por dia adorando ele, Deus não precisa da nossa adoração. Olha o que eu estou falando aqui. Se Deus tem serafins adorando ele 24 horas por dia, Deus não precisa da nossa adoração. Uma, a gente canta tudo desafinado. Duas, a gente não fica 24 horas adorando a Deus. Terceiro, né? Muitas das vezes a gente está fazendo coisa errada e nem adorando a Deus. Então, se Deus não quer minha adoração, o que ele quer? Deus, ele quer um relacionamento com a gente. A nossa adoração é um resultado do nosso relacionamento. A adoração é um resultado do nosso relacionamento. E aqui vai falar, ó, cada um tinha 6 asas, um cobria os seus rostos, cobria os pés e outras voavam. E eles clamavam uns aos outros. Olha aqui eles adorando, ó. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Então eles ficam adorando a Deus ali. Essa aqui é a chamada de Isaías, meus irmãos. E olha só que interessante o capítulo 5. Então disse Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem do quê? De lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, Isaías, ao ver essa cena, ele fala, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Aí, ao 6, aqui é a chave, e aqui eu já volto para a nossa matéria. Eu vou só entregar, só para vocês pregarem aí na igreja de vocês, e já volto. Versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim e trouxe na sua mão uma brasa viva que tirava do altar. Ao 7. E com a brasa tocou na minha boca. Aí, Anderson, eu te faço uma pergunta. Por que o serafim tocou na boca de Isaías? Olha só que interessante. Para purificar a boca dele? Para purificar a boca dele. Aqui, muito bom, Anderson. Mas olha aqui, no capítulo 5, ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. No 7, o serafim toca exatamente no lábio, não toca na cabeça, não toca na orelha, não toca no coração, não toca na mão, toca no lábio. Por quê? Deus só toca na gente. Deus só toca numa área da nossa vida. Deus só toca em nós aonde nós reconhecemos que precisamos ser tocados. Nós precisamos ser específicos com Deus quando a gente pede algo para ele. O serafim toca no lábio porque Isaías falou que o lábio era impuro. Se Isaías fala que a mão é impuro, o serafim ia tocar na mão. Se Isaías fala que as orelhas eram impuro, ele ia tocar nas orelhas. Ou seja, Deus é um Deus que gosta de especificidade. Essa coisa de quando você vai orar e fala assim, Deus abençoe minha vida. Irmão, isso aí para Deus, ele vai falar assim, tá, mas abençoar o quê? Qual área da sua vida? O que você está passando? Qual área da sua vida você precisa do meu socorro? Qual parte da sua vida que você precisa que eu haja por você? Qual parte do seu relacionamento? Qual parte da sua área financeira? Qual é ali o lugar aonde você quer que Deus toque? Lembra de Jesus? Ele chegava na frente, irmão, de um cego e perguntava para o cego, o que você quer que eu te faça? E o cara é cego, é óbvio que ele queria que Jesus tocasse nos olhos, mas Jesus ele só toca onde eu e você reconhecemos que nós precisamos ser
tocados. Se a gente ficar com o nariz empinado, orgulhoso, não vou falar para Deus, não vou, é minha fraqueza, é isso, é aquilo, irmãos, Deus não vai tocar. Você precisa aprender a ser específico com Deus. Ok? Vou voltar para a nossa matéria aqui, mas eu já mostrei para os irmãos onde foi o início do ministério de Isaías. O início do ministério de Isaías foi exatamente quando o rei Uzias morreu, ou seja, aconteceu algo, veio uma circunstância, e nessa circunstância, como eu já expliquei para vocês, é o relógio de Deus. E isso aconteceu e Isaías iniciou o seu ministério. Depois você lê com mais calma aí na sua casa o capítulo 6 inteiro, que você vai entender sobre esse início do ministério de Isaías, tá? A vinha de Yahvé. Então, Deus, ele estava insatisfeito. Os reais motivos da insatisfação de Deus contra Israel, e principalmente contra Judá, estão simbolizados na canção da vinha e nas experiências amargas dos vinhateiros em Isaías 5, de 1 a 7. Lembra que eu falei para vocês que de Isaías capítulo 1 até o capítulo 6, até o capítulo 5, no caso, né? São cânticos, né? São poemas. Então, o capítulo 5 é justamente um poema aonde Isaías está ali debruçando toda a insatisfação de Deus sobre a nação de Israel e de Judá. Por quê? Porque o povo estava se esquecendo de Deus. E aí, eu entro no 2.2 ali, ó, a tarefa de apontar os pecados da nação e da liderança política e religiosa tornava uma missão muito espinhosa para Isaías. Imagina ele chegar no rei e acusar o rei, né, de ser o responsável pela idolatria em Israel. Então, Isaías, ele tinha uma grande responsabilidade de apontar os pecados da nação. Olha só que interessante, os pecados da nação. E por mais que Isaías profetizava, muitas das profecias de Isaías só foram se cumprir, irmãos, depois da sua morte. Isaías, ele profetizou por 60 anos, mas teve muitas das suas profecias que só foram se cumprir 100 anos depois. Preste atenção nisso que eu estou falando. Por exemplo, Isaías, ele profetizou que a Babilônia iria destruir Jerusalém. Sabe quando que isso aconteceu? 100 anos depois que ele morreu. Isaías profetizou que as nações circunvizinhas de Israel iriam ser todas destruídas. Sabe quando isso aconteceu? 100 anos depois. O que eu quero dizer com isso? Isaías, ele profetizou por quantos anos? 60. Isaías profetizou 60 anos coisas grandes, coisas que iriam mudar a nação, coisas que iriam impactar a nação de Judá e de Israel. Mas aquele povo que vivia com Isaías não viu nada dessas profecias acontecerem. Por quê? Elas aconteceram 100 anos depois da morte dele. Então Isaías profetizava e as pessoas não davam crédito para a mensagem de Isaías. As pessoas não acreditavam na mensagem de Isaías. Né? Isaías pregava e as pessoas falavam: Isaías, você está ficando louco. Você está há 60 anos falando que a Babilônia vai chegar e nada da Babilônia chegar. E imagina quando Isaías morreu. A Bíblia vai dizer que 60 anos depois a Babilônia chega. Imagina as pessoas que viveram depois da morte de Isaías. Nossa, Isaías era um falso profeta, porque ele profetizou que a Babilônia ia chegar, morreu e a Babilônia não chegou. Mas, irmãos, nós conhecemos a história, nós sabemos que a Babilônia chegou e destruiu ali toda Jerusalém como ele havia profetizado. A Babilônia não chegou na época de Isaías, a Babilônia chegou, nós vamos ver semana que vem, na época de Jeremias. Tá? Então, a época que Isaías estava profetizando era uma época de muita instabilidade política e instabilidade espiritual. Né? O reino do norte, por exemplo, como a gente já estudou, estava decadente. Né? A Assíria tinha já invadido o reino norte, destruído o reino norte. E o reino sul, que é Judá, ainda estava resistindo, mas estava caminhando para a idolatria e para a destruição também,
eminente que iria vir ali com a Babilônia, tá? Então, meus irmãos, Isaías, ele não estava sozinho, ok? Antes de Isaías, Deus já tinha levantado o profeta Oséias, Deus já tinha levantado o profeta Amós, Deus já tinha levantado o profeta Miqueias, né? Vocês vão estudar isso mais à frente. Por que que Isaías vem antes, então o livro de Isaías vem antes da nossa Bíblia? Porque Isaías é considerado um profeta maior, então ele vem primeiro. Mas se a gente for colocar em ordem cronológica, o dos primeiros profetas ali é Amós e Oséias, tá? Amós e Oséias, tá bom? Deixa eu só ver aqui onde eu parei. Então, a ação de Isaías é uma ação espinhosa, tá? Espinhosa, porque ele tinha que apontar os pecados do povo. E aqui eu queria fazer uma pergunta e eu quero saber a opinião de todos vocês que estão aqui, tá? O que é para você, né? O que é para você? Não precisa pensar em muita coisa mirabolante, não. Mas o que é para você um falso profeta? O que você categoriza como falso profeta? Queria ouvir de vocês, meus irmãos. Pode começar, irmão Anderson, e depois os demais, mas eu queria ouvir de vocês aí. O que para vocês é um falso profeta? Eu acredito assim, que, como o senhor falou aí, o profeta ele é porta-voz de Deus. Eu acredito que aquilo que vai contra os princípios, no caso, os princípios bíblicos, os princípios de Deus, ou até você falar algo no nome de Deus, e sendo que Deus não falou nada, eu acho que isso já se considera um falso profeta, né? Maravilha. Porque você já vai contra, como o senhor falou, você é porta-voz. Porta-voz de quem? De Deus. Só que se você está fazendo ao contrário, então você é considerado falso profeta. Na minha visão, eu penso assim. Perfeito, perfeito. Pastor Mauro, desculpa. O que você acha que é um falso profeta para você? O que é um falso profeta, pastorzão? Habilita o microfone. Deixa eu Chegou aí? Agora sim. O que é um falso profeta para você, meu pastor? O falso profeta, para mim, assim, é uma opinião do homem de Deus aqui, é quando a pessoa começa, né, o profeta que se diz profeta, começa a propagar coisas que não é de Deus. Não é de Deus. Maravilha. Não é de Deus, você entendeu? Começa a passar coisas para as ovelhas, no caso, né? Uhum. Ele tira totalmente o que Deus coloca no nosso coração em espírito, né? E começa a falar na carne. Então, eu acho que ele deturba um pouco a palavra de Deus, né? Alegando que ele fala, não, que Deus me falou, que Deus me falou. Eu acho que Deus, quando ele fala com o profeta dele de verdade, né? Aquilo vai soar através do Espírito Santo. Então, a pessoa vai sentir a palavra realmente vindo de Deus, você entendeu? Então, o profeta, para mim, é esse que realmente tem uma vida centrada diante de Deus. Aí vai fluir a palavra de Deus. Para mim é isso. Maravilha. Perfeito. Muito obrigado. Marquinho, o que é para você, meu querido? Eu acho que você não tem microfone aí, né, Marquinho? Manda escrito para a gente aqui no chat. O que é para você? Enquanto isso, pode mandar aqui, irmã Nelise, abre aí o microfone e conta para a gente o que é um falso profeta para você. Eu concordo com os irmãos aí. Acho que quando a pessoa fala o que Deus não mandou falar, quando ela não tem uma vida alinhada com os propósitos de Deus e, na verdade, ela quer tanto ser um profeta que ela acaba se emocionando e se empolgando demais. Maravilha. Excelente. Deixa eu ver se o Marquinhos, escreve pra gente aí, se você conseguir. Deixa eu ver. E se você conseguir mandar. Irmãos, vamos lá. Biblicamente falando, tá?
Concordo com todos vocês, tá? Essa é a visão que a gente deve ter. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem o falso profeta. Eu tô com o mouse, irmãos, aí a minha letra fica horrível. Você tem o falso profeta. E, por exemplo, segundo a Bíblia, alguém que profetiza algo que não é da parte de Deus, alguém que profetiza algo errado, alguém que profetizou e não aconteceu, alguém que, como foi falado ali pelo pastor Mauro, não tem uma conduta, né? A irmã Elis também falou, da parte de Deus. Tudo isso que vocês alegaram, né? É um perfil de um herege, e não de um falso profeta. Ó, herege, eu estou escrevendo aqui, ó. O que é um herege? Quem fala heresia, né? E o que é heresia? Confusão, tá? Heresia, ele é ali algo que é contrário à Bíblia, contrário às Escrituras. Heresias é um contrassenso, é algo ruim, é algo que é fora da Bíblia. Isso é um herege. Ele fala aquilo que Deus não mandou falar. Ele traz ali alguns ensinamentos que não estão na Bíblia. Ele é alguém totalmente ali voltado para, como a irmã Elise falou, para o ego, né? Para si próprio. Então, a gente tem que separar as coisas. Esse é um herege, tá? É alguém que vai contra a palavra de Deus, que vai contra as coisas de Deus, tá? E o falso profeta, pastor? O que é o falso profeta? Então, agora eu vou para a Bíblia para dar referência bíblica para vocês. No livro de Números, no capítulo 23, vai falar de um profeta chamado Balaão. Balaão, ele estava profetizando coisas que Deus não mandou. Balaão estava profetizando coisas que não era da parte de Deus e estava acontecendo. Olha só que interessante. Ou seja, falso profeta não é quem profetiza coisa errada, coisa que Deus não mandou ou algo do tipo. O falso profeta, ele é alguém que ele até profetiza. Ele até profetiza coisas e fala coisas que Deus não mandou fazer. Mas a diferença entre o falso profeta e o herege é que o falso profeta, ele faz tudo isso em troca de dinheiro. Balaão não foi considerado falso profeta porque ele profetizou e não aconteceu, porque tudo que ele profetizou, tanto de ruim ou de bom, aconteceu. Balaão é considerado como um falso profeta porque ele fez isso por dinheiro, porque ele trocou aquilo que ele fazia por dinheiro. Então, se eu sou alguém que faço a obra de Deus por dinheiro, por ganância, eu sou um falso profeta. Eu sou alguém que sou um porta-voz falso, porque eu estou trazendo a voz de alguém por dinheiro. Olha só que coisa forte. Pode falar, Anderson. Professor, então você está falando que aquilo que faz por dinheiro. Tem muita gente assim no nosso ramo evangélico que é assim, tipo assim, eu vou pregar se me pagar 5 mil, eu vou pregar se você me pagar 10 mil. Então essas pessoas são consideradas falsos profetas porque, tipo assim, se não pagar, a pessoa não vem. Você está me colocando num vespeiro aqui agora, hein? Eu sei que... Deuteronômio 18. Obrigado, Marquinhos. Obrigado por ter mandado aqui. Pode falar, sei que tem família, eu sei que tem locomoção, eu sei que tem distância, eu sei que tem isso, né? Tem pessoas que vivem da obra e tal, mas, no meu ponto de vista, eu acho isso errado, né? Tipo, se a pessoa quiser te abençoar, ou se você quiser, eu vou aí, mas dá para você pagar um Uber, sei lá, um ônibus, se for um lugar longe, ou até um avião,
Mas agora o cara fala assim, se não tem que pagar, eu só vou se me pagar 10 mil. Se não pagar isso, eu não passo, entendeu? Perfeito, perfeito. Biblicamente falando, irmãos, o que que obrigado, viu, Marquinhos? Marquinhos mandou aqui, ó, corretamente, é Deuteronômio 18. E o livro de Números também vai trazer ele sobre Balaão, tá? O de Números 23. Biblicamente falando, o que a própria Bíblia chama de falso profeta é quem faz por dinheiro. E ela usa o modelo de Balaão para falar isso, tá? Agora, se é errado fazer isso hoje em dia ou não, biblicamente falando, irmãos, é errado eu estipular valores, tá? Isso é errado. Agora, é o que, como você falou, Anderson, eu falar assim, olha, por exemplo, eu recebi um convite para me pregar lá, sei lá em Ubatuba. Estou dando exemplo aqui perto, Ubatuba. E a pessoa que me convidou, ela fala, irmão, você pode vir aqui pregar? Eu falo assim, olha, eu até posso, só que eu não tenho como ir, né? Eu não tenho condução própria. Os irmãos conseguem me ajudar no ônibus, conseguem me ajudar com algum Uber ou alguém que pode vir me buscar? E isso é super louvável, né? Que é a forma de você ir para lá. Ok. Agora, eu estipular um valor, eu falar assim, eu vou sim, R$ 3.500 eu vou sim. Eu estou fazendo o mesmo papel, se alguém discordar de mim, por favor, pode falar, mas eu estou fazendo o mesmo papel de Balaão. Balaão só profetizou quando o rei pagou. E Balaão profetizou aquilo que o rei queria, por conta do dinheiro. E é aqui que está o problema. Quando eu pago algo, eu tenho posse sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu for numa loja, por exemplo, numa loja e vou comprar um acessório ali de carro, como eu estou pagando por aquilo, eu tenho o direito de receber o que eu quiser. Se eu for, por exemplo, no restaurante e vou comprar ali uma pizza ali, ou vou numa churrascaria, eu estou pagando pelo serviço. Eu posso escolher o que eu vou comer, eu posso escolher a temperatura que vai vir, eu posso escolher a ordem que vai vir, eu posso fazer várias escolhas. Por quê? Porque eu estou pagando. Agora, se eu venho e coloco o preço, não, para pregar na tua igreja é R$ 3.500. Se você vai pagar, você também tem direito de escolher como vai ser o serviço. E aqui é triste. Eu já vi áudio de pastores renomados aí falando, né? O que você quer, né, no culto? Você quer que eu leve a igreja mais para o melancólico? Você quer que eu traga mais avivamento para a igreja? Você quer que eu traga uma palavra mais de ânimo, de correção? Você quer que eu você quer que eu foque na prosperidade? Você quer que eu faça o voto? Eu já vi áudio de pastores assim. Porque se você vai pagar, se é um serviço, eu tenho o direito de escolher como que você vai executar esse serviço. Então, é algo difícil, tá? Mas segundo a Bíblia Sagrada, falso profeta é aquele que cobra para fazer, que cobra para executar, que cobra para realizar a ação ali no culto, seja ela louvar, pregar, cantar, fazer o que for, tá? Mas a pessoa está pregando uma mentira, a pessoa tá ali, tá usando de engano. Ela está fazendo por dinheiro? Não. Então ela é uma herege, ela não é um falso profeta. Falso profeta é quem faz e quem profetiza por dinheiro. Quem faz isso de uma forma descabida, ele é um herege e não um falso profeta, tá? Entendam essas diferenças. E principalmente os irmãos que estão à frente de trabalho, cuidado, né? Cuidado com esse tipo de pessoa que cobra, que exige, né? Eu vou pregar aí na sua igreja, sim, mas eu exijo aí um carro para me buscar, eu exijo um camarim para mim ficar, eu exijo que depois me leve para jantar, eu exijo uma passagem de avião de manhã, eu exijo isso, eu exijo aquilo. Eu já ouvi, e eu acho que os irmãos já viram vários casos, né? Eu exijo toalhinha, eu exijo isso, aquilo, eu exijo 50% da oferta antes. Irmãos, é o mercado gospel que tem por aí, tá? É o mercado gospel que tem por aí. E infelizmente isso acontece, tá?
E não que eu estou falando que todo mundo que cobra é um falso profeta. Mas a Bíblia, ela categoriza que quem pede e quem quer fazer, quem quer profetizar, quem quer pregar, quem quer fazer a palavra e quer algo em troca, é um falso profeta. Tá? Entra muito aí no que o pastor Mauro falou, que a irmã Elise falou, que o Anderson também disse. Ok? E aqui, para a gente encerrar o capítulo 2 e ir para o nosso intervalo, os pecados de Israel. As estruturas sociais de Judá estavam tão corrompidas que as manifestações contrárias à falta de ética e moral eram raras. Ou seja, o negócio estava tão feio, mas tão feio, que não tinha uma pessoa que se levantava para tentar corrigir o povo. Não tinha uma pessoa que se levantava para tentar ali tentar fazer alguma coisa para o povo reagir, né? Então, quando Isaías ele se levanta e começa a reagir, houve ali um certo levante contra a vida de Isaías. Por quê? Porque era alguém que vinha apontando os pecados das autoridades políticas, os pecados da liderança, os pecados dos religiosos e os pecados sociais. Isso aqui, quando vocês forem pregar, citem isso, né? Por que Isaías sofreu no seu ministério? Por que Isaías ali teve dificuldade no seu ministério? Porque ele apontava os pecados das autoridades políticas, dos políticos. Ele apontava os pecados da liderança ali de Israel. Ele apontava os pecados dos religiosos. Lembra dos religiosos, doutores da lei? Ele apontava os pecados. Ele apontava os pecados sociais, aquilo que acontecia na sociedade como um todo em Israel. Olha que interessante. E é por isso que Isaías ele sofre no seu ministério, porque ele era realmente um profeta levantado por Deus e falava o que dava na telha e o que Deus mandava, ele não tinha curva, né? Ele ia lá e falava, entregava mesmo e tá tudo certo. E é por isso que ele sofreu tanto, tá? E eu vou dar um spoiler rapidinho aqui, ó. Isaías, ele morreu cerrado ao meio. Olha que morte triste. Cerrado ao meio. Irmãos, para você serrar alguém no meio, você tem que ter muito ódio, você tem que ter muita raiva, você tem que ter muito rancor no coração. E era assim que o povo estava. O povo estava com muito ódio de Isaías, por tudo aquilo que ele pregava, por tudo aquilo que ele carregava, por tudo aquilo que ele trazia sobre a sua pregação. Tá? E é essa raiva que o povo sentia dele. Então, ao invés do povo se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, o povo ficava com raiva do profeta e queria matar ele. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Tá? O povo sentia ali raiva de Isaías e queria matar ele, e ele foi cerrado ao meio. Tá bom? Eu vou parar aqui a nossa aula, porque já já vai cair a chamada aqui, e já deu também uma. Que é o próximo capítulo, a gente estava no 2, agora é o 3. Do próprio Deus. As nações como instrumento do próprio Deus. E quais nações foram instrumentos de Deus? A nação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só para ver onde que eu habilito. Opa. Aqui, ó. A nação, então, da Síria. Agora sim, você é minha letra mesmo. A nação da Babilônia. Mas não é porque eu tô na caneta agora que minha letra é bonita, tá, irmãos? Mas fica mais fácil para me escrever. A nação de Edom. A nação dos filisteus. Ou seja, todas essas nações aqui,
elas foram usadas por Deus como um instrumento para corrigir o povo de Deus. Olha só e preste bem atenção nisso que eu estou falando. Deus usou essas nações como instrumento de correção. Ou seja, Deus permitiu que a Assíria destruísse o povo de Israel para corrigir o povo. Deus permitiu que a Babilônia entrasse ali em Judá e destruísse Jerusalém para corrigir o povo. Deus permitiu que os filisteus, né, por diversas vezes ali entrassem no reino de Israel, de Judá, para corrigir o povo. Ou seja, Deus permite que inimigos, né, do povo de Deus oprimissem o povo de Deus, fizessem ali várias coisas ruins com o povo de Deus como forma de correção. E aí o próprio Deus fala, né, que ele corrige aquele que ele ama ou aquele que ele odeia. É aquele que ele ama. Então, o nosso Deus, ele usa e ele permite, sim, que o diabo, que pessoas, que outras frentes, né, venham sobre a nossa vida para nos corrigir. Então, Deus ele permite que o diabo entre na nossa vida para nos corrigir. Deus ele permite que as coisas ruins aconteçam conosco para nos corrigir. Tá? Deus ele não nos isenta de coisas ruins só porque nós somos crentes, só porque nós vamos à igreja, só porque nós somos profeta. Irmãos, lembra desse profeta aqui que eu vou escrever aí para vocês? Ó? O profeta Eliseu, um dos maiores profetas da Bíblia. O profeta Eliseu, irmãos, ele fez cerca de 14 milagres. O dobro que Isaías, 14 milagres Eliseu fez. E sabe do que o profeta Eliseu morreu? De uma doença no estômago. E ele é profeta. Então veja, o próprio profeta que profetizou, que salvou, que transformou, que ressuscitou, que fez várias frentes ali proféticas, morreu de uma doença. Então, a gente não pode levar ao pé da letra a questão ali lembra eu não sei se vocês vão lembrar do livro de Jó que a gente estudou, não é porque eu sou crente que eu estou ali imune a passar por problemas. Então, Deus enviou aí castigo através dos edomitas, castigo através da Assíria, castigo através aí de Efraim, e também usou Isaías para profetizar, irmãos, para todas essas nações que eu estou mostrando aí para vocês, tá? Todas essas nações, Deus levantou aí o profeta Isaías para profetizar contra elas. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus, ele permite o inimigo vir sobre a nossa vida? Permite. Só que Deus também, ele é justo. Deus, ele é justo e ele também permite que nós possamos ser julgados, né? E que a justiça seja feita. Então, o que Isaías profetizou? Isaías profetizou o julgamento dessas nações aqui, ó. Então, não é porque a Babilônia veio sobre Israel que Deus iria permitir que nada ia acontecer. Depois, a Babilônia aqui caiu, ela foi destruída. A Assíria, aqui, ó, esse outro povo foi destruído. Os filisteus foram destruídos, os moabitas destruídos. Né? Deus permitiu que todos esses povos aqui fossem subjugados. E Deus endureceu o coração deles. E lembra de quando o povo saiu do Egito? Que a Bíblia vai dizer que o coração de Faraó estava
como que fala o nome? Deus endureceu o coração de Faraó, o coração deles estavam duros ali. A pior coisa que existe para o ser humano é Deus entregar o ser humano para a sua própria vontade. É a pior coisa que tem, tá? E Isaías não só disse e alertou o povo que essas nações aqui viriam sobre o povo de Israel, mas que também elas seriam julgadas, tá? Julgadas. Então, o livro de Isaías é um livro onde ele profetiza contra Israel, avisa que os povos inimigos estão para entrar em Israel, mas também fala sobre a justiça de Deus, que é a justiça contra esses inimigos que entraram ali para destruir o povo de Deus. Então, o profeta Isaías ele é marcado como um profeta que julga Israel, que julga os povos inimigos do povo de Deus, que julga a nação, ou seja, ele julga todo mundo. Ele julga todo mundo. E uma coisa interessante, meus irmãos, é isso aqui, ó, deixa eu passar os slides, é que ele é o único... Não o único, pai, desculpa, eu errei aqui. Ele é um dos profetas que mais fala sobre o Messias. O Isaías, ele é o profeta que mais fala sobre o Messias, sobre Jesus. Irmãos, ele veio... Alguém lembra aí? Eu falei no início, quantos anos antes de Jesus que Isaías veio? Alguém lembra que eu falei no início da aula? Quantos anos que ele veio antes de Jesus? Alguém quer chutar aí? Alguém tem um palpite? Eu disse lá no início da aula. Não sei se foi 735 ou 750. Quase, o meio. 740 anos. Foi 35 e 50. 740 antes de Cristo, e ele foi um dos profetas que mais falou sobre Cristo. Foi os que mais profetizou sobre Cristo, tá? Ele é um profeta chamado de profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque ele foi o que mais apontou para Cristo, mais falou sobre Cristo. É ele que falou que Jesus viria e ele seria um homem de dores, que Jesus viria e nele não acharia beleza alguma, que Jesus viria e que ele morreria por nós. Foi Isaías que falou que Jesus viria e nas suas pisaduras nós seríamos sarados, nós encontraríamos cura, que ele perdoaria nossos pecados, que seria do agrado de Deus moer Jesus pelos nossos pecados, que ele morreria pelas nossas iniquidades. Foi Isaías quem profetiza a maior parte ali das profecias que Jesus cumpre, né? Então, ele é conhecido como profeta. Agora vocês me aguentam com a caneta aqui, irmãos. Profeta messiânico. O que isso quer dizer? Que ele foi um dos maiores profetas que profetizou acerca do Messias, tá? Isso aqui é outra informação relevante quando vocês forem estudar sobre ou pregar sobre Isaías. Vocês têm que dar essa informação. Igreja, Isaías foi um dos profetas messiânicos, foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus. Ele veio 700 anos antes de Jesus e profetizou sobre Jesus. Olha só. Irmãos, imagine a cena. Você tem um profeta falando que viria um homem, que esse homem iria resolver todos os problemas de Israel. Esse homem iria ali libertar Israel. Que esse homem iria reinar, que ele era da descendência de Davi, que ele iria reinar, que todos os povos se dobrariam a ele. E por 60 anos você fica profetizando isso. Por 60 anos, você que foi ali o ministério de Isaías, por 60 anos você fica profetizando isso, mas nada acontece.
nem o povo é liberto, nem surge esse Messias, porque Isaías veio, irmão, depois de 700 anos. Então, ele profetiza por 60 e ninguém vê nada do que ele está profetizando. Porque esse Messias que ele está profetizando vai vir 700 anos depois. E Isaías está profetizando e nada está acontecendo, e ele não está profetizando coisa boa, ele está profetizando que esse Messias vai vir para julgar Israel, ele está profetizando que a Babilônia vai vir destruir Israel, ele tá profetizando que os povos vão vir sobre Israel, só que nada está acontecendo. E aí o povo começa a ficar frustrado com Isaías, começa a perseguir Isaías. Isaías, meus irmãos, ele pregava assim, ó, por exemplo, ele está pregando de um lado da praça. Enquanto o Isaías está falando de um lado da praça, do outro lado tem outras pessoas, que são os falsos profetas, que por dinheiro estão falando a palavra contrária a Isaías. Por exemplo, Isaías está na praça pregando, falando que a Babilônia está vindo e vai destruir ali Jerusalém. Do outro lado, sendo pago, estão os falsos profetas dizendo que tudo isso sobre a Babilônia é mentira, que não vai vir a Babilônia nada, que Isaías está mentindo. Imagina, você lá na sua igreja pregando e alguém sentado lá na igreja falando que tudo que você está dizendo é mentira. Isaías passou por isso, né? Então, o livro de Isaías, ele, por ter aí diversas menções sobre o Messias, ele é um dos livros mais estudados do Antigo Testamento. Por quê? Tem muitas referências do Messias, tem muitas referências de Jesus no livro de Isaías, tá? Então, muitos estudiosos ali estudam Isaías até hoje, porque é no livro de Isaías que ele fala que Jesus, ele é o príncipe da paz, que ele vai trazer alegria, que fala que uma virgem vai conceber o Messias, é aqui no livro de Isaías, e fala que o nome desse Messias, olha só que interessante, seria Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Olha que interessante, irmãos. Que esse Deus conosco, né, que seria o próprio Deus entre a gente, traria a alegria que Jesus, né, ele iria sofrer, que a missão dele é libertar o povo. Só que quando Isaías fala que a missão do Messias é libertar o povo, o que eles acham que é essa libertação? O que acham que é essa libertar? Libertar do cativeiro. Libertar da opressão. Libertar da guerra. Mas o que Isaías estava dizendo e o que Jesus veio fazer é libertar o povo do quê? Do pecado. Porque não adianta nada ser liberto de Roma, ser liberto da Babilônia, ser liberto da Assíria e continuar no pecado, e continuar escravo do pecado. Olha que interessante isso. Preste bem atenção nisso. A libertação que Isaías está prometendo não é a libertação do cativeiro, nem contra os povos inimigos, mas uma libertação do jugo do pecado. É por isso que quando Jesus vem e não liberta ninguém do cativeiro, os religiosos crucificam Jesus. Porque eles estavam, segundo Isaías, esperando alguém que iria libertar ele do jugo da Babilônia, do jugo dos gregos, do jugo dos romanos. Mas Jesus veio para libertar eles do cativeiro do pecado. Do cativeiro do pecado. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. E aí, continuando, o reino milenar. Isaías, irmãos, ele também profetizou e falou sobre o reino milenar. O que é o reino milenar, pastor? A gente vai estudar no livro de
Apocalipse, está quase lá, a gente está quase chegando. Apocalipse fala sobre o milênio. O que é o milênio? São um período de 1000 anos. 1000 anos. Em que Cristo irá... Nossa, que letrinha, irmãos. Vocês agora estão vendo como que é a minha letra na caneta, né? Ele irá reinar por 1000 anos. Cristo irá reinar por 1000 anos aqui na Terra, tá? Então, Isaías, ele não foi só profetizando 700 anos depois. Ele profetizou, irmãos, milênios depois. Então, no capítulo 49 a 66, além de diversas referências sobre o Messias, sobre Jesus, nós vamos encontrar Isaías falando sobre o reino milenar. O que é esse reino milenar? Sobre que os animais viviam em comunhão, que o leão iria viver junto com a criança, né? Que haveria paz, que não haveria mais choro, que o Messias iria reinar, que haveria, irmãos, o fim das guerras, não haveria mais guerras, que haveria uma harmonia na criação, que o rei messiânico iria reinar por sobre toda a terra, que no milênio aconteceria ali a restauração não só da terra, mas também a restauração da humanidade. A restauração da humanidade. Olha só a expectativa que Isaías colocou no povo. Olha a mensagem de Isaías, é uma mensagem de restauração. Isaías não só profetizou julgamento, justiça e destruição. No final do seu livro, ele vai falar sobre o Messias e vai falar sobre o milênio, sobre esse período aqui de restauração, de paz, de harmonia. Então ele colocou esperança no povo, irmãos. Só que, como eu disse, lembre-se disso. O reinado não, né? O período que ele profetizou foi de 60 anos. E tudo que ele está falando ali, ó, do capítulo 49 até o 66, não aconteceria naquele momento de 60 anos, mas aconteceria depois, no futuro. Então, quem atestou que Isaías era um verdadeiro profeta do Senhor, não foi as pessoas que viveram no tempo de Isaías, mas as pessoas que viveram no futuro e que viu as profecias de Isaías se cumprindo. Semana que vem a gente vai estudar, irmãos, o livro de Jeremias. E nós vamos ver que Jeremias, ele consultava os livros de Isaías. Então, Jeremias, ele já viveu no tempo onde Nabucodonosor, rei da Babilônia, está entrando em Israel. E Jeremias, como que ele sabe que está vindo a Babilônia? Porque havia a profecia de Isaías e Deus falou, olha, Isaías, ele profetizou 700 anos antes. Agora, Jeremias, você vai ver a Babilônia destruir Jerusalém. Então, aquilo que Isaías profetizou, Jeremias, você agora vai ver se cumprindo. Olha que forte. Isso aí é para a semana que vem. Isso é muito interessante, irmãos. O que eu quero dizer? Que aquilo que a gente profetiza, que a gente ora, pode nunca ou muitas das vezes acontecer no exato momento. E aqui eu quero explicar algo para os irmãos. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Vamos supor, eu vou fazer 2 desenhos aqui. Quem vai na aula presencial morre de rir com esses meus desenhos. Agora vocês vão ter oportunidade de ver meus desenhos. Eu vou desenhar aqui você. Vocês aí, meus alunos que estão me ouvindo. Você está aqui, dá para ver claramente que é um bonequinho de alguém orando, né, irmão? Qualquer um sabe.
Qualquer um consegue ver nesse bonequinho aí que é alguém orando, tá? Se der para uma criança, ela fala, é alguém orando. E aí você tem, irmãos, o seu filho, seu cônjuge, o seu familiar, tá aqui ó, na frente, ó, por quem você ora. Você ora por esse familiar, você ora por esse cônjuge. Só que a sua oração no mundo espiritual, ó, quando você está aqui e ora para a pessoa que está aqui, ela não imediatamente surge efeito sobre a pessoa. Por que ela não surge efeito? Porque existe algo chamado mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Eu vou fazer aqui uma linha roxa para os irmãos verem. O mundo espiritual, ele é algo que nós acessamos. Tá vendo essa linha roxa que eu fiz aí? Vamos supor que essa linha, o que é aqui embaixo é terra, e o que é aqui para cima da linha roxa é o mundo espiritual. No mundo espiritual, tudo já aconteceu, tá? Tudo já aconteceu. O profeta, ele vê o que está no mundo espiritual e traz para a terra. Ou seja, não existe esse negócio, hoje no culto Deus não falou. Irmãos, não é que hoje no culto Deus não falou, é que hoje no culto não teve ninguém que acessou o mundo espiritual e trouxe a palavra para a terra. Porque tudo já foi liberado no mundo espiritual para a nossa vida. Então, eu e você, o nosso dever na igreja é acessar o mundo espiritual e trazer o que está no mundo espiritual para a terra, para a igreja. Se ficar complexo, irmão, vocês me avisam. Se alguém não entender, me fala, porque isso aqui é avançado mesmo, tá? É teologia avançada aqui. Mas eu não vou deixar de falar para vocês. Então, eu vou redesenhar aqui, ó. Existe uma separação, irmão, entre o mundo espiritual e o mundo da terra, o mundo físico. No mundo espiritual, Deus já liberou toda a sorte de bênção. Pastor, você está falando asneira. Não tô. Lê Efésios, capítulo 3. O Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênção. Ou seja, já está tudo liberado aqui no mundo espiritual. O que a gente precisa fazer? O profeta, lembra que eu falei? Ele ouve o que Deus fala. A gente precisa de pessoas aqui na terra que acessem o mundo espiritual e traga do mundo espiritual para a terra o que foi liberado. A bênção liberada, a palavra liberada. Quer ver na prática isso acontecendo? Não sei se vocês já foram num culto onde Deus colocou algo no seu coração ou você acessou o mundo espiritual e ali no seu coração Deus colocou uma palavra. Aí daqui a pouco vai um irmão lá na sua frente e fala a mesma palavra que você acessou no mundo espiritual. Ou Deus colocou uma mensagem no seu coração para você dizer para alguém, sei lá, para a pessoa se consertar. E levantou um profeta na sua frente e foi lá e falou para a pessoa se consertar. O que é isso? Deus falou a mesma mensagem para vocês dois? Não, porque tudo já foi falado. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. O que aconteceu foi que mais de uma pessoa entrou no mundo espiritual, pegou a mensagem que Deus já tinha liberado no mundo espiritual e trouxe para a terra. Vocês estão entendendo o que eu tô trazendo para vocês aqui? Isso aqui é teologia, irmãos, avançada. Avançada. Ou seja, você tem um mundo espiritual aqui, ó, de novo. E aí você tem você aqui que está orando, que está buscando, que está orando. Eu vou escrever aqui, ó. Orando. Quando você ora para alguém, ó, essa oração ela vem para o mundo espiritual e ela fica aqui, ó, no mundo espiritual, em cima da pessoa que você está orando. Essa oração, ela só atinge a vida dessa pessoa que você está orando se essa pessoa aqui, ela abrir o coração dela. Então, enquanto ela não abre o coração, é como se ficasse um depósito aqui, ó, de orações. Ó.
pastor, o que você está falando é asneira. Não estou, não. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, se você está orando para alguém, irmãos, e essa pessoa não está abrindo o coração, fica tranquilo. Você está amontoando brasas sobre a cabeça dela. Ó, a sua oração, ela não é em vão. Ela está no mundo espiritual ali. Ela está no mundo espiritual. Quando essa pessoa aqui abrir o coração, vai acontecer exatamente isso aqui, ó. O que aconteceu? Acabou o mundo espiritual, se rompe aquela janela e a pessoa recebe o resultado de todas essas orações, essa pessoa aqui recebe. Então, as suas orações não é em vão. Enquanto você está orando pelo teu filho, enquanto você está orando pelo teu cônjuge, e nada está acontecendo, você está amontoando sobre a cabeça delas muitas orações. E quando ela abrir o coração, ela vai receber tudo isso de uma vez só. Você já viu aquele testemunho daquela pessoa que ela estava orando pelo filho, o filho ali estava nas drogas e nada de mudar, e parecia que quanto ela mais orava, preste atenção no desenho, quanto ela mais orava pelo filho, parece que as coisas pioravam, mas a pessoa não deixava de orar pelo filho. Mas por que as coisas não aconteciam? Porque ela estava mandando as orações para o mundo espiritual. Só que para o mundo espiritual ser aberto sobre aquela pessoa, é preciso a pessoa abrir o coração. Enquanto a pessoa não abre o coração, as bênçãos ficam travadas aqui no mundo espiritual. Toda oração que você faz para ela fica travada no mundo espiritual. Ela abriu o coração, irmãos, é como uma cachoeira. Tá? Ela abriu o coração, é como uma comporta tivesse aberto, ó, uma comporta se abrindo, e tudo aquilo que você orou vem para a vida dela, como uma cachoeira de bênção. E aí eu já não sei se já ouviram aquela famosa testemunho. Meu filho passou tantos anos, mas quando ele abriu o coração, Deus fez na vida dele o que não fez em 10 anos, fez em 1 ano. Ele mudou de emprego, ele subiu na vida, ele restaurou o casamento, ele teve filho, ele fez isso, ele fez aquilo. Por que esse boom do nada na vida da pessoa? Não é do nada. É porque ela abriu o coração e havia várias orações de alguém que orou por anos daquela pessoa e agora ela está sobre o efeito de um resultado de uma chuva de orações sobre a vida dela. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou passando aqui para vocês? A oração não é em vão. Se você está orando por alguém e nada está acontecendo, continue orando, continue buscando, continue lançando orações no mundo espiritual, porque quando essa pessoa abrir o coração, irmãos, ela vai ser ali enxurrada, vai vir uma enxurrada de orações, de coisas boas, de palavras boas sobre aquela vida. Por isso que a Bíblia fala, né? E os rabinos judeus também acreditam nisso, que quando você ora, irmãos, vem um anjo com uma bandeja, né? E recolhe todas as suas orações. Ele recolhe, por que ele coloca nessa bandeja? Porque enquanto a pessoa aqui não abre o coração, Deus não pode fazer nada. Concorda comigo? Deus só faz algo se alguém abrir o seu coração. Se a pessoa não abre o coração, não tem como Deus agir. Só que não é que você está orando e Deus não está agindo, que a sua oração está sendo em vão. Não, ela está sendo depositada aqui, ó. Vamos colocar aqui no pote celestial, né? Está sendo ali colocada num lugar, acumulada sobre a vida daquela pessoa, e na hora que ela abrir o coração, isso vai cair na vida dela como uma enxurrada de bênçãos. Amém? Vocês entenderam o que eu preguei? Olha, vocês entenderam o que eu estou passando aqui para vocês? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vou tomar uma água aqui. Isso aqui, irmãos, é coisa pesada, tá? É um alto nível ali de teologia, não é do curso médio de vocês, mas é para vocês entenderem como funciona o mundo espiritual, né? E aqui a gente está conversando sobre
os livros proféticos, né, sobre profecia. Eu vou falar muito nessa matéria sobre profecia. Semana que vem a gente vai falar sobre sonho, a gente vai falar sobre o que é profetizar, a gente vai falar... E dessa matéria a gente vai falar muito sobre profecias. E eu vou trazer muitas coisas. Como interpretar se alguém que está entregando uma profecia para mim, se é de Deus ou não. A gente vai ver semana que vem. Como que eu sei se é de Deus ou não? Como que eu sei se eu recebo ou não recebo? Tudo isso a gente vai ver semana que vem. Mas aqui, eu preciso que vocês prestem atenção nessa questão de oração. Por quê? Porque Isaías, ele profetiza por 60 anos. Mas nada acontece. Mas o que ele estava fazendo? Acumulando profecias para o futuro. Então você não pode perder a sua fé. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de buscar. Porque as suas orações, elas estão sendo ouvidas, recolhidas por Deus, colocadas ali, conforme a Bíblia fala, num recipiente, sendo levada para Deus no céu. E quando no tempo determinado de Deus, ou quando a pessoa que você está orando abrir o coração dela, tudo vai acontecer e ela vai receber todas essas suas orações. Isaías orou, Isaías profetizou, ninguém deu crédito àquilo que Isaías estava profetizando. Mas quando chegou o tempo determinado de Deus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, nasceu. Quer coisa maior do que isso? A palavra de Isaías foi tão forte, irmãos, tão forte que uma virgem, irmãos, deu à luz a uma criança. O que é isso? É o poder de uma palavra de um profeta que há 700 anos atrás profetizou e lá na frente, 700 anos depois, aconteceu em Jesus, né? Ou seja, todas as palavras que Isaías liberou, que estavam presas no mundo espiritual, todas as palavras que Isaías e os outros profetas lançaram sobre o futuro, que era para um tempo determinado, quando Jesus ele nasce, todas elas vieram. Sai o mundo espiritual e elas vieram sobre Jesus. Tá? Então, você não pode desistir de orar só porque você não está vendo nada acontecer. Talvez você está profetizando algo na sua vida que nem você vai ver, vai ser seus filhos que vão ver. Talvez você está profetizando algo na sua vida que você não veja, que você não vê nada mudando. Mas quem sabe tudo isso que você está profetizando são, na verdade, orações que estão indo para um recipiente e que lá na frente Deus vai fazer acontecer no momento certo. Porque não adianta, irmãos. Até o que é de Deus, até o que é bênção, irmãos, no tempo errado, se torna maldição. Presta atenção nisso. Até aquilo que é para ser bênção para a sua vida, se vir no tempo errado, ela se torna, irmãos, uma maldição. Então a gente tem que aprender a aguardar o tempo de Deus. Irmãos, se Jesus viesse um mês antes, tudo daria errado. Tudo daria errado. Porque tinha até uma estrela, irmãos, que o profeta Miqueias profetizou, se eu não me engano, havia até uma estrela que tinha que estar brilhando no céu para apontar Jesus. Então, bênção fora do tempo de Deus se torna uma maldição. E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Ok? A lidar com esse tipo de situação. E aqui, irmãos, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, as principais profecias de Isaías foram juízo, foram restauração. Então, ele profetizava que viria um juízo, uma destruição, mas também profetizou que haveria uma
restauração. Ele também profetizou sobre o Messias. Irmão, depois você dá um feedback para mim, se vocês estão conseguindo ler a minha letra, se está visível, se está atrapalhando ou não, dá um feedback depois para mim, tá bom? Porque eu arrumei um esquema aqui que dá para mim ir escrevendo, aí a aula fica mais dinâmica. Ele pregou sobre a santidade de Deus. Nossa, mas essa letra aqui também minha tá difícil, né, irmãos? Ele também trouxe o consolo sobre o povo. Aí, já tá pitando aqui que a gente só tem 15 minutos. Então, essas foram as principais, anotem aí, tá? Anotem aí, porque a prova de vocês vai vir quente. Essas foram as principais mensagens de Isaías. Foi sobre juízo, restauração, sobre o Messias, sobre santidade, sobre consolo, tá? Essas foram aí frentes sobre a revelação que Isaías trouxe no bojo das suas mensagens, ok? No bojo das suas mensagens, ele tratou aí desses assuntos. E é interessante que ele morre, né? Ele morre martirizado em Jerusalém. Isaías, ele morre cerrado ao meio, segundo os rabinos, pelo rei Manassés, né? Essa referência, né, tá em Hebreus 11:37, tá? Hebreus 11:37. Hebreus 11:37. Então, Isaías, ele nos mostra, irmãos, que Deus, ele é santo, que ele não tolera o pecado, que Deus, ele traz o juízo, né? Mas o nosso Deus também, ele é um Deus de esperança, um Deus de restauração, um Deus que restaura, que transforma, que Isaías também disse do Messias que viria, o grande Messias esperado, aguardado, o rei que transformaria Israel. Ele reforça, né, que a santidade de Deus, ela não pode ser algo ali não vista pelo povo, ok? E que o consolo de Israel viria, né? Jesus, ele é dito em Isaías como o consolador de Israel. Ele é o grande consolador de Israel. Ele é conhecido dessa maneira. E assim, irmãos, eu encerro aqui o livro de Isaías. Eu trouxe aqui os principais pontos do livro de Isaías. Eu espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje. Eu queria perguntar, a gente tem 10 minutos. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Algo que vocês queiram perguntar? Algo que vocês queiram falar? O que eu posso ajudar vocês? Eu preciso que vocês me passem aí, porque depois na prova eu não sei de mais nada, hein? Mas me falam aqui, irmãos. Tem alguma coisa que vocês queriam que eu falasse? Tem algo que vocês querem que eu tire a dúvida de vocês? Temos 10 minutos aí para encerrar a aula, mas eu acho que aqui do bojo da matéria de Isaías, né, que é o primeiro profeta maior, eu já trouxe toda a matéria aí para vocês. Óbvio, no livro de vocês tem mais detalhes, no livro de vocês ali fala exatamente ali mais informações, né, até históricas de Isaías, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre algo que eu mencionei aqui, fique à vontade.